Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. E, meus queridos, chamei esse vídeo aqui para a gente conversar sobre dois assuntos que acabaram repercutindo muito agora pela tarde. Muita gente comentando aí nas redes sociais e tudo mais. Um deles um pouco mais sucinto, outro deles vou me prolongar um pouquinho mais porque quero explicar a minha visão, a minha opinião sobre isso. E resolvi falar sobre isso aqui porque no vídeo na hora do almoço eu ainda não tinha acesso a essas informações. Na verdade, o vídeo da hora do almoço foi gravado ontem de noite, então a coisa acabou repercutindo hoje de manhã e hoje de tarde, respectivamente. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esses assuntos. É o seguinte, vou começar aqui com o assunto mais curto, que é em relação à camisa de número 2 da seleção brasileira. Em vários portais foi divulgada a informação de que a camisa de número 2 da seleção brasileira será vermelha. Inclusive pela CNN, que foi o portal onde eu tive acesso a essa primeira informação. Eu fiquei me perguntando, pô, culturalmente, simbolicamente, o que tem de vermelho na história do Brasil? Porque assim, as cores da nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco. A floresta amazônica, floresta, verde. Pantanal, você tem a onça, você tem o verde. A onça não é vermelha, então também não. Você tem as praias, os mares, as costas, que também não é vermelho. Então eu fico me perguntando, o que a CBF está aprontando com a seleção brasileira de futebol? Porque assim, já não basta tornar o nosso futebol pífio, num futebol pequenininho, num futebol que hoje é marionete de empresários. Agora eles vão lá e querem acabar com as cores da nossa seleção, com as cores tradicionais. Aí você olha e fala assim pra mim, mas Neto, já teve uniformes de outras cores, preto, por exemplo. Exatamente, não deu certo. Não emplacou, não pegou. Não pegou. Uniformes de cores diferentes, tipo vermelho, é aceitável se for para goleiro. Agora, para o time, não. Isso me parece mais uma questão, talvez, ideológica, cultural, do que realmente as origens e as raízes do que é o Brasil. E por que eu falo ideológica cultural? Até mesmo por aspectos políticos. Pode ser besteira o que eu vou falar aqui e eu não quero entrar em pauta política, tá, meus amigos? A questão aqui não é... Mas hoje, a camisa amarela do Brasil, ela é muito associada a movimentos políticos. Muita gente associa ela a isso. Então, talvez, por uma questão de visão de mercado e estratégia de vendas, eles querem fazer o outro lado, trazendo uma camisa que seja de uma cor diferente. E aí eles foram lá e escolheram a cor vermelha. O que me causa grande estranheza. Por que vermelho? Eu fico tentando entender qual que foi a referência histórica, cultural, simbólica que eles estão utilizando e justificando essa cor. Aí algumas pessoas podem falar assim, ah, Neto, mas não precisa ter referência. Ah, então tudo bem, ué. Então dane-se tudo, né? Não tem por que ter mais a tradição, não tem mais por que ter as cores do nosso país. Vamos mudar a cor da bandeira também. Já que é pra gente se desamarrar, não é? Então vamos mudar tudo também. Eu tenho uma visão, pessoal, muito tradicional em relação a isso. Ah, Neto, mas a camisa amarela, hoje ela ela foi politizada. A CBF quer mudar isso? Pô, então promova campanhas que mude isso, que tire esse estereótipo então. Agora, você falar que a camisa de número 2 vai ser vermelha, eu simplesmente não entendo. E me desculpe aqui, meus amigos, a questão aqui não é nem política, tá? Mas na minha opinião, a CBF, ela faz isso motivada por um cunho político, ideológico, social. Sei lá.
Eu não consigo pensar de outra forma. Eu não tenho nada contra a cor vermelha, ó. Eu utilizo. Galera, eu utilizo... eu utilizo a camiseta azul, eu utilizo a camiseta amarela. Eu utilizo camiseta preta, que o pessoal fala, né? Por causa do Corinthians e tudo mais. Eu não tenho dessa. Eu não tenho dessa. É que eu acho que realmente o vermelho não tem nada a ver com a seleção brasileira. Nada a ver. Lamentavelmente, parece que eles querem, né? Destruir tudo. O castelo por completo. Não estão satisfeitos só em destruir o futebol, mas querem destruir agora também a imagem, a cultura do Brasil, que está relacionado diretamente com as cores da nossa bandeira. Lamentavelmente. E o outro assunto que eu quero conversar com vocês é a respeito da opinião do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ontem na coletiva, ele falou sobre os influenciadores de internet, né? Sobre os youtubers. Vamos lá, vamos ao que ele falou primeiro, antes da gente pontuar, tá? Olha só o que ele falou. Se vocês olharem as tabelas da Europa, nem o Barcelona ou o PSG fazem gols todos os jogos. Eles também perdem gols. E de repente fazem 4 ou 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, é evidente. Mas eu conheço o Flamengo. Quando não fazemos gols, como o Vasco, a torcida ou analistas de YouTube começam a achar um culpado. É o Gerson no ataque, Bruno Henrique, Michael não pode jogar mais. E aí o torcedor consome isso. Por isso eu falo, não consumam isso. Quando não fazemos gols, os jogadores são os primeiros a se cobrar. Querer melhor. Esse time já deu muitas alegrias. É o time mais goleador de 2025. Eu sei o que eu estou fazendo. Sei da minha ideia, sei o caminho que traço até o gol adversário. Tem dias que vamos fazer gols, outros que não. Se o orçamento fosse solução, se a gente pudesse entrar com 15 contra 11, mas não. Tem um adversário também que pode jogar. Torcedor, jornalista que pede para colocar Gerson de volante, pede Nico de meia, deixem comigo, sei o que estou fazendo, é o meu trabalho. Ele me lembrou muito o Abel nessa fala aqui. Porque o Abel fala, né, dos influenciadores de internet. E o Abel bate muito nessa tecla. Mas aí eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou ser muito sincero aqui. Se você tiver uma opinião diferente, coloca aí nos comentários. Eu não acho que o Felipe Luiz ele tem que ir por essa linha. Felipe Luiz, esse discurso aqui do Abel, que você fez, assim, que é bem parecido com o do Abel, ele dividiu muito a torcida. Porque o pessoal que tá no YouTube, galera, é muitos torcedores que viveram já épocas de vacas magras. Eu falo por mim no Palmeiras. Por mais que o pessoal me chama de anti-palmeirense, de corneteiro, de gambá, de Mauro César de verde, eu falo pra vocês, prontamente, tranquilamente, com a consciência limpa, de que nas 2 vezes que o Palmeiras esteve na Série B, eu estava lá. Eu trilhei todo o marasmo do Palmeiras na história do futebol. E muitos desses torcedores que têm canais no YouTube, sejam canais maiores, sejam canais menores, sejam às vezes o torcedor que faz um trabalho mais jornalístico, que é formado, né, no jornalismo para trazer isso, seja o torcedor que seja mais os reacts, seja o torcedor que é mais emocionado das opiniões ali, das críticas no sangue quente. Isso faz parte do torcedor, isso faz parte de nós, da nossa paixão. Não tem como técnicos começarem a ensinar o torcedor como vai torcer. E muitas vezes quando a gente vem aqui no YouTube e expõe as coisas, às vezes de cabeça quente, às vezes perdendo a paciência com tudo e com todos, aquilo, cara, é a emoção e a paixão do que é ser torcedor. De que adianta você ser um torcedor frio? Um torcedor que o jogo termina, ele bate palmas, se recua e vai embora. Tem que ser o torcedor que carrega a emoção consigo. Tem que ser o torcedor que só falta entrar no campo para tentar fazer o gol.
tem que ser o torcedor que fica realmente puto e cabreiro, que não dorme quando o time perde. O torcedor que vai dormir de cabeça quente. O torcedor que no outro dia não quer nem ouvir falar de futebol. É aquele cara que carrega com ele a equipe pra onde ele vai e pra onde ele for. Então esse é um tipo de declaração que eu acho que o Felipe Luiz ele tem que tomar muito cuidado, porque muitos desses torcedores, torcedores raízes, torcedores que estão ali, que vibram, que gritam, que xingam, mas que estão ali, independente de qualquer coisa, eu prefiro muito mais um amigo que aponte o dedo na minha cara e fala, ó, isso e tal, do que aquele que às vezes, não, tá tudo bem, fica tranquilo, você e tal, sabe? Eu prefiro muito mais o amigo explosivo às vezes que, pô, se emociona, altera, fala real, joga real, do que aquele que, não, tá tudo bem e tal. Porque muitas vezes, o cara que ele é mais emocionado com o futebol, ele é aquele cara que ele vai estar lá no bom momento e no mau momento. Então o Felipe Luiz ele tem que tomar cuidado quando ele fala para os torcedores não consumirem isso. Porque às vezes ele está estimulando o torcedor a não consumir um cara que tem um sentimento legítimo e que não faz por mal. Existe muito jornalista sem noção, mas existe muito jornalista bom. Existe muito canal no YouTube sem noção, mas existe muito canal no YouTube bom. Existem muitos advogados ruins, malandros, mas existem muitos advogados bons. Existem muitos professores ruins, mas existem muitos professores bons. Existem muitos médicos ruins, mas existem muitos médicos bons. E é assim a vida. Não tem como generalizar, ó, não consumam isso. Porque quando ele fala para não consumir, existem pessoas que às vezes pegam e falam assim, ah, pô, mas eu faço um trabalho tão da hora aqui, eu não posso dar a minha opinião, eu não posso às vezes me emocionar, eu não posso às vezes fazer aquela resenha de boteco com os inscritos. Não é essa resenha de boteco? Faz parte, isso é essência. Isso é essência. Isso é essência do futebol. De juiz, de advogado, de médico, de louco, todo mundo tem um pouco. E é isso que traz a emoção verdadeira do futebol. Então eu não acho legal esse tipo de declaração. Não acho que ele tem que ir por essa linha. Não acho. Muito pelo contrário. Coloque o torcedor no lugar dele, do tipo assim, ah, são torcedores, né? É normal eles criticarem, é normal eles falarem isso ou aquilo. Mas quem vive o dia a dia somos nós, então a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho aqui, mas a gente entende o torcedor. Abrace! Porque aí os caras, eles começam a perder a argumentação quando você abraça os caras. Que nem o Abel agora, toda coletiva, ele tá falando o que o Palmeiras precisa melhorar, que ele tá errando nisso, que ele tá errando naquilo. Consequentemente, a torcida tá criticando menos. A derrota de ontem, alguns criticaram. Mas quem viu a coletiva, o Abel falou que errou, os pontos que o Abel errou. Então isso daí vai fazendo também com que a torcida, sabe? Não, pô, a gente se emociona, mas, pô, estamos aqui na fila pra pedir desculpa e tá tudo bem e tal. É isso, pessoal. Viva o futebol na sua essência. Viva o futebol na sua essência, na sua paixão. Se emocione, grita, xinga, curte. Curte o futebol. E não julgue as pessoas que às vezes criticam ou que às vezes fazem isso ou fazem aquilo no vídeo aqui na internet, porque às vezes esse cara ele quer o bem do clube tanto quanto você. Tá? Agora, quando o cara for muito frio, do tipo, ah, tá tudo bem. Toma cuidado. Porque a frieza demais, ela também é um ponto de alerta e de atenção. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.